está, que vitória épica, histórica. Nunca me deixei enganar por isso. Nunca me deixei enganar por Premier League e por Champions League. Nunca! O quê? O meu sangue ferve por você! Mas você acha que não aguenta, Não aguenta segurar um empate ou uma derrota por placar mínimo? Sim. Pra Savarino, que passe pra Igor Jesus! Cortou pra direita, vai chutar dali! Gol! É agora! Apontou, atirou, guardou! É do Botafogo! A repercussão do mundo com a vitória do Botafogo sobre o PSG. Gente, estou em Los Angeles com uma grande celebridade que é fã do Botafogo, Snoop Dogg. How you doing, my friend? Futebol brasileiro, vocês não sabem nada. Igor, pé direito, bateu, desviou, é gol! Eu esperei muito esse momento, eu esperei muito. Hoje voltámos, tenho a certeza absoluta, voltámos a orgulhar o Brasil. Rapaziada, uma vitória histórica da equipe do Botafogo e a gente vai acompanhar aqui no nosso canal, aqui no Solta a Voz Tiba. Passou o sufoco para o glorioso, esse é o novo nome do PSG e realmente, rapaziada, uma vitória histórica da equipe do Botafogo para cima da equipe do PSG, né, o atual campeão da Copa da UEFA Champions League. E o Botafogo consegue derrotar a equipe do momento com uma partida soberba. A gente vai ver aqui a reação da mídia. Vou trazer aqui narrações, né? Vou trazer também repórteres, jornalistas falando sobre essa vitória histórica. Vou falar também sobre a reação dos torcedores. Tem alguns bastante engraçados, né? Esse Botafogo que realmente passa por momentos absolutamente que só o Botafogo passa. Foi sofrido, mas realmente, rapaziada, valeu a pena. Uma vitória histórica. Vou falar aqui da reação também dos jogadores, de Igor Jesus, que fez o gol da vitória, iluminado realmente. A reação dos treinadores, Luiz Henrique de um lado, que inclusive falou e falou bem da equipe do Botafogo, e do outro, rapaziada, a reação do treinador Renato Paiva, que falou, né, em entrevista coletiva, sobre a aplicação tática da equipe do Botafogo. E, para encerrar, a gente vai mostrar aqui todas as imagens e palavras de John Textor. Ele que realmente proporciona tudo o que está acontecendo com essa equipe do Botafogo. Mas eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar aqui a narração do Caio Narrador, viu? Todos os canais aqui eu vou colocar o crédito aqui na nossa descrição para vocês se inscreverem e também seguirem os canais dos que estão aqui no nosso vídeo. Caio Narrador, solta a voz, garoto! O Botafogo briga demais! Muita disposição! Brigou Arthur! Marlon Freitas! Pra Savarino! Que passe pra Igor Jesus! Cortou pra direita, vai chutar dali! Gol! Igor! Boa! Igor! Olha aí, ó. Gol! 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 Muito bom o grito de gol dele, viu? Vai explodir a torcida do Glorioso! Um passe perfeito de Savarino! No meio da zaga francesa! Igor Jesus tem um corte pra direita! E chutou! A bola ainda bateu o empate! Entrou no canto direito de Donnarumma! Igor Jesus! Pode ficar na história! Pode ser herói! Como Goku com seu Kamehameha! Boa, garoto! Olha aí! Ah, garoto! Beleza! Construção bonita do gol, não é, rapaziada? Realmente o garoto narra muito bem. O Caio Narrador, também sou narrador aqui no Solta a Voz Tiba. Gostei da construção da jogada, passando toda a emoção, soltando a voz realmente o Caio Narrador. Quem sabe um dia a gente faça aqui o jogo, meu amigo,
em parceria. Já fizemos alguns jogos de parceria. Queria contar com sua participação, viu, Caio? Se quiser, entre em contato comigo aí. Também a TV do Botafogo, não poderia faltar, não é? Soltou a voz também no gol de Igor Jesus. Pediu, o Igor recebeu, dominou, vai pra cima, passou, Igor, pé direito, bateu, desviou, é gol! É gol! Gol! Solta a voz, garoto! Botafogo! Igor Jesus! Camisa 99! Gostei da versão aí do hino da equipe do Botafogo, muito bonito realmente, é a equipe da Botafogo TV. Quem não poderia deixar de falar também, eu trouxe aqui, né, no título da Copa Libertadores da América, depois vocês olhem o nosso vídeo, né, reações da mídia, torcida, ao título do Botafogo da Libertadores, é o Luiz Penido, da Rádio Tupi, que também soltou a voz, rapaziada, vamos lá. Combate, Marlon Freitas não rouba a bola, mas atrapalha a condução de bola pelo jogador do PSG. Corta, tira, zaga do Botafogo, lança, era pro Igor Jesus, bate no contrário, volta pro Bota, Savarino encosta, soltou pro Gregory, meteu no direito pro Arthur, matou a bola, escapou do controle dele, vai batalhar, passe de bola, o Botafogo joga com raça, ele toma do adversário, mete na frente, soltou a bola, Savarino, empurrou pro Igor Jesus, dominou, invadiu, é agora, apontou, atirou, guardou! Do Botafogo, explode, galera, vibra comigo, em cima do PSG, gol do Botafogo, campeão do Brasil, campeão da América, o Botafogo, 35 do primeiro tempo, e ninguém cala esse nosso amor. E a comemoração dele aí, ó. Comemoração do Luiz Penido, imagem bonita, a experiência, como é bom ouvir rádio, né, rapaziada? É muito bom, realmente. Eu estou na rádio também, estou na Nova FM, cobrindo aqui, ó, o Central de Caruaru, na Nova FM, aqui no Solta a Voz Tiba também, fazendo jogos ao vivo do Campeonato Brasileiro da Série D. E é muito bom, realmente, estar na rádio. É a minha primeira experiência. E ver o Luiz Penido, né, um monstro sagrado da rádio, é muito bom, realmente. E ao lado do garotinho, né, o Caio Narrador, que realmente, rapaziada, é um garoto promissor. Quem sabe, realmente, o Caio também siga o seu caminho. Parabéns, Luiz Penido. E que narração fantástica e maravilhosa, né, rapaziada? É uma emoção, realmente. E ele compra todos esses gols aí do Botafogo com muita emoção. Então é o Botafogo realmente fazendo história, mas a gente agora vai trazer aqui a parte da mídia. Então, da parte da mídia falada, os comentaristas, e eu vou começar com ele, rapaziada. Paulo Calçade, que em programa na ESPN falou que o Botafogo não teria a mínima chance contra a equipe do PSG. Não vou dizer mais nada não. Vou colocar o vídeo aqui para vocês acompanharem o Paulo Calçade falando, rapaziada. Não aguenta. Primeiro que você pega o PSG, você tem olhar para o adversário, né? Um time que faz uma saída de bola muito boa. Mas você acha que não aguenta, Não aguenta o PSG. segurar um empate ou uma derrota por placar acredito. mínimo? Sim, empate vence. Vencer o PSG e empatar eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. Eita, rapaz. Olha essa declaração do Paulo Calçade, hein? Pelo seguinte, primeiro que ele tem que marcar a saída de bola do PSG. Marcou. Assim, magistral marcação. Né? E o PSG é um time preparado para isso, para ser marcado, para atrair o adversário, porque é o jogo praticado pelo Luiz Henrique. O Botafogo não tem essa capacidade. Não tem. Hoje não. Até porque é um time que demorou para contratar treinador, demorou para começar a temporada e não aguenta. E funcionou. Quer dizer que, na opinião de Paulo Calçade, realmente o Botafogo não aguentaria. Não aguenta e tem que fazer uma marcação muito forte, mas aguentou, não é? O Alan fez uma partida sensacional, o Jair, o Barbosa, o Vitinho, o Alex Telles, o Cuiabano entrou voando no lugar do Alex Telles, o Arthur voltando, ajudando. O Igor Jesus, centroavante, pra mim, é um dos melhores centroavantes do mundo, porque se você pegar o jogo tático que o Igor Jesus faz, o que ele volta pra marcar, ajudando demais na saída de bola do adversário, voltando até o meio de campo, realmente, rapaziada,
joga muita bola, o Kamehameha, e realmente ajuda essa equipe do Botafogo e ainda faz gol. Gol decisivo desse não é um cara de fazer vários gols, 2, 3, 4 em um jogo só, não. Mas ele faz um aqui, faz outro ali, sempre gols extremamente importantes. É o segundo gol dele na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então ele vai para o Nottingham Forest, ao lado de Jair, aliás. Cuiabano ainda está nos últimos acertos para ir. Mas realmente, Jair, para mim, zagueiro de seleção brasileira. Um pouco mais à frente, né? Falei da defesa. O Alan jogou muita bola. Quando eu vi a escalação do Botafogo com 3 jogadores no meio de campo, eu disse, vai fechar. Vai fechar, ele não vai dar um meio de campo. Até aqui, lá no Boteco Ball, a gente fez o jogo ao vivo, né? Estamos transmitindo todos os dias os jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Se você observar, eu comparei com a situação do Dorival Júnior. Dorival Júnior, que foi de peito aberto para cima da Argentina e acabou levando uma goleada espetacular, né? Infelizmente. Mas um mal veio para o bem, porque Dorival Júnior se retirou da seleção para a chegada de Carlo Ancelotti. Mas voltando a falar da seleção do Botafogo, falando de futebol europeu, o Felipe Melo deu um desabafo. Meus amigos, soltou a voz o Felipe Melo e eu vou colocar aqui para vocês analisarem a fala de Felipe Melo sobre o pessoal que realmente baba o ovo do europeu, ó. Vivem babando ovo de times europeus e colocando para baixo o próprio produto nacional, futebol brasileiro. Vocês não sabem nada. Vocês não sabem absolutamente nada. E eu não quero saber o que vai acontecer no segundo tempo. Eu tô falando desse primeiro tempo. Eu tô falando dos times brasileiros que jogaram esse primeiro jogo de Copa do Mundo. Tanto o Flamengo, como o Fluminense, como o Palmeiras e como o Botafogo. Então, de parabéns. Muita coisa vai acontecer? Muita coisa. Podem perder? Podem perder. Mas até aqui estão honrando e fazendo jus ao futebol pentacampeão mundial. Pois é, falou um ex-jogador, hoje comentarista muito bom, né, do Grupo Globo Sport TV, o Felipe Melo. Esse pode falar, viu? Porque ele pisou no continente, no velho europeu, né? No velho continente e também no novo continente aqui. Jogou nos dois, jogou aqui no Brasil, jogou na Europa, jogou na Turquia, jogou na Itália. Então, realmente, rapaziada, o Felipe Melo tem lugar de fala. Então, ele falando um negócio desse, a gente tem que levar em consideração. E se fosse ele, meu amigo, jogando, o pau tava cantando, viu? Lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, se o europeu viesse fazer graça, o Felipe Melo tava com a caixa de ferramentas aberta, rapaziada. Então, quem falou também, claro, tô resgatando aqui uma fala do Fábio Sormani sobre o futebol europeu, que casa muito bem com o que está acontecendo nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, rapaziada. Nunca me deixei enganar por isso. Nunca me deixei enganar por Premier League e por Champions League. Nunca! Nunca! Eu tenho 67 para 68 anos. Eu, quando comecei a ver futebol, o bom do futebol tava aqui, não tava lá. Vocês não viram merda nenhuma, seus bostas. Entendeu? Eita! Para de mamar o saco da Premier League, porra. E da Champions League. Temos que valorizar o que é nosso aqui. Mais um que falou do puxa-saquismo, né? Do futebol europeu aqui no Brasil. Aí você pega jogos de quinta categoria na Europa, mas o gramado é bonitinho, a arquibancada tá lotada, o uniforme é legal. Você olha e fala assim, puta jogo. É o caralho. São jogos ruins. Aí você pega um jogo num campo escangalhado aqui no Brasil, que é muito melhor do que o jogo de lá, só que os caras falam mal daqui porque o campo tá escangalhado. É o tal do pacote. Embala o produto, que é bonito. Então, gente, eu quero que vocês todos vão pra puta que pariu, vocês. Meu Deus do céu! Fábio Sormani! Eita caramba, não sabia que ele ia terminar dessa forma. Mas é a indignação do Fábio Sormani, realmente, rapaziada, com toda essa questão do futebol europeu. Deixa eu falar sério, porque realmente, vejam só. A Europa se fechou numa bolha. A Europa se fechou numa bolha em jogos de seleções e em jogos de clubes. Então você vê a fala do presidente de La Liga, o Javier Tebas, dizendo que esse torneio não pode acontecer de forma alguma, porque está prejudicando aí os times europeus. Mas claro, também não está entrando aquela bufufa, né, para a Europa, inclusive para a UEFA, né? Inclusive a audiência aumentou bastante na Europa
com essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Na Espanha, os jogos estão em primeiro lugar na audiência. Atlético de Madrid assumiu a primeira colocação de audiência, né, o jogo entre PSG e Atlético de Madrid, o jogo do Real Madrid contra o Al Hilal, enfim. A Europa começa a gostar desse torneio e faz medo à UEFA, né? A UEFA, inclusive, queria colocar Brasil e Argentina na UEFA Nations League. Então eles queriam se fechar realmente numa bolha e não deixar as suas equipes jogarem. Porque se você pega o brasileiro sempre jogando com o campeão da Europa. Mas cadê jogar com o Benfica, com o Porto, com o Sport, né? Com Casa Pia, com, vamos dizer, Everton, Newcastle, Crystal Palace, equipes emergentes além da Inglaterra, Flamengo jogando, Palmeiras, com certeza conseguiriam resultados impressionantes, rapaziada. Meus amigos, vou colocar aqui o próximo vídeo do Pilhado, viu? Pilhado flamenguista, mas elogiou muito a equipe do Botafogo. Era piadinha o tempo inteiro, e aí a gente tem que falar a verdade. As piadas nas redes sociais eram: se a Internazionale perdeu de 5-0, o Botafogo vai perder de 10 pro Paris Saint-Germain. Se o Atlético de Madrid perdeu de 4 e a Internazionale de 5, o Botafogo vai perder de 12, de 9. As piadinhas não paravam. Essa é aquela coisa, né? Tinha um histórico, né? O PSG ganhou uma final de Champions contra a Inter, que fez um jogo sensacional contra o Barcelona, né? Uma classificação heróica. E depois meter 4-0 na equipe do Atlético de Madrid, que é bastante segura defensivamente. Realmente o receio estava muito grande com esse jogo de PSG e Botafogo, inclusive eu. E o Botafogo hoje calou a boca das redes sociais, das piadas dos rivais, porque o que o Botafogo fez hoje foi histórico, sim. E foi histórico para quem é torcedor do Flamengo, foi histórico para quem é torcedor do Vasco, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, pro brasileiro, porra. Porque o que o Botafogo fez hoje, com o melhor time do mundo, o time que é uma unanimidade, que joga o melhor futebol do mundo no momento, o Botafogo jogou de igual para igual e o Botafogo teve culhão. Não ficou amarelando, querendo levantar os rivais, tratando os rivais com medo, com idolatria. Não! Quando teve que dar porrada, deu. Quando teve que jogar junto, chegou. Tentou, criou chance, fez gol. Então, o que esse Botafogo fez hoje foi gigante. E hoje, o botafoguense, o time do Botafogo, o treinador, o John Textor, que é o dono, hoje eles podem e devem tirar muita onda. Olha aí o Pilhado falando. E realmente, na hora que foi pra bater, bateu. Teve um lance, né? Logo no primeiro tempo, que o Kvaratskhelia foi até a linha de fundo do lado esquerdo. Meu amigo, o Barbosa deu-lhe um pisão no calcanhar. Na hora que ele levantou, o Barbosa olhou pra ele assim. Aí eu falei, né? Como comentarista no jogo, eu disse: peraí, aqui não, viu? Aqui você não vai dar uma de João sem braço, não. E realmente não deu, não. Se tiram a pressão os jogadores do PSG, porque realmente o Botafogo entrou no psicológico, tirou o PSG da zona de conforto. É muito fácil você ter espaço para jogar. Na Europa eu vejo muito isso. O jogo é muito jogado, há muitos espaços, sua equipe joga, mas também sua equipe dá muitos espaços para o adversário jogar. Chega aqui no Brasil, as equipes brasileiras tiram as equipes europeias da zona de conforto. E o Rica Perlando falou, né, do orgulho que o Botafogo deu e resgatou do futebol brasileiro. Que orgulho que o torcedor do Botafogo tem que ter hoje. Ah, mas é só um resultado. Não, não é isso. Não é só uma questão do resultado, do vitória. A questão é que hoje o Botafogo mais do que ganhou um jogo. O Botafogo ajudou hoje a resgatar um pouco do orgulho do futebol brasileiro. Isso. Era muito importante um time brasileiro fazer isso. Hoje o Botafogo foi lá e falou: não, então me dá aqui o melhor da Europa, eu vou jogar e eu vou conseguir jogar contra os caras. Não me interessa se foi 1-0, 1-1, podia ter sido 1-1, tanto faz, irmão. O importante é que o Botafogo conseguiu resgatar hoje o orgulho da gente olhar e falar: peraí, cara, nós somos ruins, mas nós estamos abaixo, mas não me respeita. Não é nessa conversa toda, não. A maneira com que o jogo foi conduzido, ela prova que o Paris Saint-Germain é realmente melhor do que o Botafogo, pro Botafogo jogar dessa maneira, mas
ela mostra que nós temos capacidade de enfrentar. E se nós temos capacidade de parar e de conseguir uma coisa que a maior parte dos grandes clubes da Europa não conseguiram, não significa que a gente é melhor do que o Real Madrid, do que o Liverpool, do que o Paris Saint-Germain. Não é isso que significa. O que significa é que nós sabemos fazer. Nós temos condição de enfrentar. E mesmo que seja o melhor time do mundo, como é o caso hoje do Paris Saint-Germain, nós somos piores, mas nós conseguimos fazer um jogo decente, digno e ganhar o jogo como nós ganhamos hoje. Foi uma vitória de um time que se postou como menor? Ok, mas era o que tinha pra fazer. Era o que tinha pra fazer, o Botafogo fez. Pois é, concordo, Rica Perrone. Falou bonito, ele sempre fala muito bonito, Rica Perrone, inclusive, se inscrevam no canal do Rica, rapaziada. Então ele trouxe essa questão, por quê? O Brasil praticamente foi humilhado pelos europeus, né? Essa semana, quando os europeus falaram que o futebol brasileiro era inferior. Então, se resgatou aquilo que Mbappé falou antes da Copa do Mundo de 2022, quando o Mbappé falou que o futebol sul-americano joga um futebol inferior ao que é jogado na Europa. Então, isso acendeu o orgulho de todos aqui. Então, os sul-americanos estão vendendo caro as derrotas. Estão ganhando. O Flamengo ganhou do Chelsea. Agora o Botafogo bateu a equipe do PSG. Até os argentinos da equipe do Inter Miami, a catimba tomou conta, viraram pra cima da equipe do Porto, Lionel Messi fez gol de falta. Então é um orgulho de você dizer, não, eu não sou inferior não, eu vou jogar de igual para igual, eu vou te olhar aqui no mesmo nível. Então é isso que aconteceu nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Por não falar demais, acenderam esse pavio com os jogadores sul-americanos. E o Wallace Borges, também sigam, rapaziada, o canal do Wallace Borges, trouxe aqui essa questão pra vocês. O Brasil inteiro comemorou o gol do Botafogo. A Copa do Mundo é de clubes, mas hoje o Botafogo representava a camiseta dourada da seleção brasileira, porque não tinha um rival desse clube carioca que estava torcendo contra eles. Afinal de contas, desde que iniciou o Super Mundial, virou sul-americanos contra europeus, principalmente os brasileiros, motivados a provar que é um erro menosprezá-los. E foi exatamente isso que aconteceu na partida contra o Paris Saint-Germain, o atual campeão europeu, campeão da Champions League e o grande favorito a ser campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo vence o clube parisiense e choca o mundo. A animação foi tão grande que até torcedores parisienses festejavam juntos com Igor Jesus. Pronto, olha aí. Essa foto aqui do torcedor do PSG comemorando é espetacular, é eterna. Era a vida dentro de campo e fizeram história, porque desde 2012 um clube brasileiro não vencia um clube europeu, desde aquele Mundial que o Corinthians venceu em cima do Chelsea. Pois é, trouxe esse número aí importante, não é? Desde daquele Mundial, né, que o Corinthians ganhou em cima do Chelsea, uma equipe brasileira não ganhava de uma equipe europeia. E o Thiago Leifert falou mais ou menos dessa questão de se impor, né, da imposição. O PSG entrou, sim, de salto alto um pouco, tanto que entrou com o time misto, gastou contra o Atlético de Madrid e depois tentou entrar com esse time misto aí. Quando o PSG percebeu que já era, que não ia ser fácil, já era tarde demais. Mesmo quando entram os titulares depois, João Neves, o time melhora, mas não acontece nada. E a gente vai falar daqui a pouco de motivação, e é verdade, assim, os times brasileiros, latino-americanos, mexicanos, a gente tá mais motivado pra bater, pegar os caras europeus, ir pra cima, não sei o quê. Mas eu não achei que o PSG ontem tava depois relaxado. O PSG odiou perder para o Botafogo. Vocês não sentiram isso também? Eu senti. Tanto é que eu fazia tempo que eu não via o Luiz Henrique fazer 4 substituições em uma sequência, né? O Kvaratskhelia tava puto. Donnarumma tava puto no final do jogo. Eu achei que eles entraram falando, pô, vai ser mole, vamos empatar esse aqui. E depois falaram, ih, cara, os caras estão comendo a bola. Os caras estão arrancando grama. Aí a hora que foi subir, já era, porque o Botafogo estava fazendo uma partida perfeita. E o mais importante para mim, como eu falei na abertura, para quem não estava aqui, é a concentração do Botafogo. O Botafogo não perdeu o foco em nenhum segundo e é super difícil. Ainda mais com pausa. De não relaxar. Não se expor, não perder a pegada em nenhum momento. Os caras jogaram mesmo uma final. Os caras jogaram como se estivesse com um jogador a menos, jogando uma final de Champions League contra o Paris Saint-Germain.
foi de uma entrega, de um coração que poucos times. E aí a gente acompanhando isso que o Thiago Leifert falou, né? Inclusive ele falou, parecia um time que estava jogando com o jogador a menos. Isso aconteceu com o próprio Botafogo na final da Copa Libertadores da América, com a expulsão do Gregory, não é, rapaziada? Então, realmente, uma superação incrível dessa equipe do Botafogo, muita aplicação tática, e é o que o Thiago Leifert falou, eles meio que desdenharam. Eu vi uma reportagem do L'Equipe dizendo que o PSG está tratando essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA como uma colônia de férias, com os jogadores só treinando na parte da manhã, ganham logo uma folga, participam de atividades no hotel, saem com suas famílias para shoppings, caminhando perfeitamente, normalmente, lá em Santa Bárbara, Santa Mônica, lá em Hollywood também. Inclusive, teve um torcedor que encontrou o Vitinho, né, antes desse jogo, perguntou se ele conhecia o Botafogo, ele disse que não conhecia. Se conhecia o Marlon Freitas, ele disse que não conhecia. Mas o bolso de Vitinho, realmente, rapaziada, o bolso, aliás, do Vitinho, não, do Marlon Freitas, ficou largo para marcar o Vitinho. É um grande jogador, mas eu creio que até para a equipe do PSG é uma experiência. Isso aí. Inclusive, o Luiz Henrique falou, já eu trago a fala do treinador do PSG. Quem falou aqui também, rapaziada, entrou, não poderia deixar de faltar, foi o Brownie, né? Brownie botafoguense, repercutiu, né, tudo que aconteceu no mundo, nos principais jornais, dessa vitória embasbacante para a Europa da equipe do Botafogo. A repercussão do mundo com a vitória do Botafogo sobre o PSG. A começar pelo L'Equipe, o principal portal esportivo da França, publicando em francês o tombo de um pedestal. O tombo de um pedestal. Isso também tem um significado, né, da briga do John Textor com o Nasser Al-Khelaifi, o dono do PSG. Já vou trazer isso também, viu? Tá aqui no nosso vídeo. Segura aí. PSG é derrotado pelo Botafogo. O jornal Marca da Espanha destacou Snoop Dogg com a camisa alvinegra e publicou Botafogo carai. Rapaz, isso foi o jornal Marca, foi? Botafogo, e essa palavra aí que ele falou, mas chega e chega. O que é isso, Braulio? Grande abraço, Braulio. Se inscreva no canal dele, viu? Essa foto incrível do fim do jogo e essa da comemoração de Igor Jesus. O RMC Sport destaca que o Paris esteve com as costas na parede e o Marca da Espanha ainda afirma que o Botafogo derrota o PSG e põe o Atlético de Madrid nas cordas. Sim. A imprensa brasileira destaca que 13 anos depois, um europeu volta a ser derrotado por um brasileiro. A última vez tinha sido o Chelsea, derrotado pelo Corinthians na final do Mundial de 2012. E Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, na coletiva de imprensa depois da derrota, afirmou que o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra o Paris Saint-Germain em toda a temporada, na opinião dele. Apenas 4 equipes ganharam o PSG sem sofrer nenhum gol nessa temporada: Liverpool, Bayern de Munique, Arsenal e o Botafogo. Olha aí a informação do nosso querido Brownie, né, rapaziada? Então o Brownie trazendo aí todos esses números, falando da repercussão aí, foi engraçada. A repercussão do jornal Marca, né, meus amigos? Imagina a soberba, né, do futebol francês, mas tem esse significado, né, da briga entre John Textor e o Nasser Al-Khelaifi. Mas quem não poderia deixar de falar também era o Jorge Igor, viu? Jorge Igor também teceu seu comentário e a gente trouxe aqui para analisar para vocês essa repercussão na voz dele. Que narrador, viu? Jorge Igor. Que vitória épica, histórica do Glorioso. A vitória tem esse sabor, assim, pro Botafogo, de uma conquista pra história do futebol brasileiro. A comemoração de ontem, eu acho, inclusive, que ela foi até menor do que deveria ter sido. De verdade mesmo. O Botafogo derrubou um gigante, porra. Olha onde está o Botafogo hoje. Campeão da América, tricampeão brasileiro, ganhando do campeão da Champions num Mundial de Clubes. A história do Botafogo é digna de filme. Digna de filme. Porque chegou na hora do Botafogo, rapaz. O Botafogo ganha do campeão europeu, do atual campeão, mas não leva o Mundial. Por isso que a equipe está com os pés no chão.
Ele falou, deveria ter sido comemorado mais. Eu creio que o torcedor comemorou e eu vou trazer, viu? Vou trazer aqui a reação dos torcedores, mas os jogadores do Botafogo com bastante pé no chão. Vamos ver aqui a reação dos torcedores. Primeiro aqui que eu separei foi o Vovô Rildo, viu? Vovô Rildo é uma resenha. E ele falou que quem ia fazer o gol do Botafogo era o Igor Jesus. Vamos ver aqui a reação do Vovô Rildo. De hoje, correto. Se tu acertar, 1x0 Botafogo, pô. Porra, é 1000 na tua mão na hora. 1x0 Fogão. Gol de Igor Jesus. Olha aí, ó. 1x0. 1x0. Meu amigo, você meteu essa e acabou acertando, hein? 0. Vamos ver. Olha o cachorrinho aqui, ó. Olha o cachorro. Ele parece um pouco com o Daverson, né? Daverson, que agora tá no Fortaleza, hein? Calma, vai botar. Olha aí, ó. Tirando aqui a pressão, ó. Ó, a cara dele. Ó, a bala aqui. O Vovô Rildo tá passando mal, viu? Cuidado aí, Vovô Rildo. Pelo amor de Deus, Vovô Rildo. Tem que ver o final do jogo, rapaz. Senão não vale a pena. E tá aí o final do jogo, né? Eu falei, porra! Ih, calma. Calma! 1x0, porra! Vai tomando, PSG, vai tomando. Dança, Vovô Rildo, dança, Vovô Rildo. Gostei, viu, do Vovô Rildo. Rapaz, que resenha. Meteu essa do Igor Jesus. Fazer o gol da vitória e o Igor Jesus fez. Ah, meu amigo, tá guardado, hein, Vovô Rildo? Nunca ninguém tirará essa sua profecia, meu velho. Vamos ver aqui também. Houve rivais, né? Os palestrinos também vibraram com o gol da equipe do Botafogo. Olha aqui, ó. Fala mais um aí. Vai. Bora, Brasil! Bora, Brasil! Bora, Brasil, é isso. Cadê meu copo, velho? Tá lá, vamos, Brasil! Fecha a casa agora, fecha a casa. Não, é só fechar. Fecha a casa. É o que o Botafogo fez. Acabou. Que isso, velho? A cara de cu dos caras. Eu falei exatamente isso, rapaz. Eu falei a cara de bunda dos jogadores da equipe do PSG quando levaram esse gol da equipe do Botafogo, rapaziada. Então os palestinos, os clubes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA realmente viraram o Brasil. Quando a gente fala, não é brincando não. O Botafogo hoje é o Brasil. Quando a gente fala do Fluminense, o Fluminense é o Brasil. Quando a gente fala do Palmeiras, o Palmeiras é o Brasil. Quando chega no Flamengo é Brasil. Uns que já falavam, que Flamengo o quê? Já ficam também calados. Então tem uma torcida realmente, tudo que eles falaram sobre a gente, né, os europeus, e essa união, meus amigos, dos torcedores contra as equipes da Europa. E eu separei aqui também o Pedro Certezas, viu? Não poderia faltar. O Pedro Certezas, eu pensei que ia pegar umas polêmicas aqui, mas ele fez um filme interessante, rapaziada. Se inscrevam no canal do Pedro Certeza, sigam ele nas redes sociais, vou colocar aqui, viu? Hoje eu li uma frase que dizia assim: só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. Então não aceite críticas de quem não sabe 1/3 do que você passa, das suas lutas e das suas dores. Há uma razão para a sua fase atual. Existe um... Olha aí. Tá bonito, o texto tá bonito, viu? Mas não pode faltar, né? Não pode faltar aqueles palavreados aí da boca de Pedro Certezas. caminho para você, que é maior do que você pode ver atualmente. Comemoração. Tudo o que você está passando agora é exatamente o que você precisa. Tudo está servindo para o seu propósito maior. Você está no processo de se tornar quem deveria ser. Confie no momento divino certo e acredite em si mesmo. O Aí, amanhã é o moça. reflexo dos passos corajosos que damos. O Kamehameha ali do Igor Jesus, né? Olhar para o futuro é acreditar que o amanhã é uma página em branco. Por isso escreva uma história incrível hoje.
Aí a esposa dele aí, ó. Sempre com ele, sempre apoiando todas essas peripécias de Pedro Certezas. 0 Botafogo, caralho! Vamos, porra, vai tomar no cu, francesada! Calma, calma, calma. Nossa, meu peru. Acabou! Eita, jogou a breja pra cima. Beijando aqui a esposa e ela filmando com ele aqui. É, rapaz, é uma emoção. De novo. Agora foi as lágrimas, viu? Pedro agora foi as lágrimas, rapaziada. Tem pessoas que dizem que é forçado e tal, mas eu não acho não, pô. Eu não acho não, eu achei ele bastante, realmente, bastante natural. Por isso que eu tô colocando aqui. Quando eu sinto que uma coisa é artificial, não coloco não. Eu só coloco pessoas genuínas aqui, rapaziada. Ganhamos, caralho! Ganhamos, porra! Ganhamos do PSG, caralho! Time de merda! Pronto. Vou parar por aqui. E o Pedro Certeza já soltou muita voz aí. Mas que beleza, né, rapaziada? É uma emoção, porque hoje, vamos dizer, hoje é 20 de junho, né? Tô gravando esse vídeo em 20 de junho. Um dia após, algumas horas após, a vitória da equipe do Botafogo. 20 de junho de 2025. Essa vitória foi 19 de junho de 2025, certo? Em 20 de junho de 2021, o Botafogo perdia por 3-1 para o Náutico na Série B. Teve uma penhora do Botafogo que só tinha R$33 na conta do Botafogo. Isso em 2019. Uma dívida de milhões. E hoje o time se recupera, não é uma recuperação judicial. Essa SAF do John Textor é a SAF que, para mim, foi a que mais deu certo no Brasil. Indiscutível. Campeonato Brasileiro. Copa Libertadores da América. Aí você começou realmente esse ano um pouco complicado, 2025, com a chegada tardia do Renato Paiva. Muita gente não gostou, inclusive eu. Eu também critiquei a contratação do Renato Paiva. Mas não tem uma alma vivente do Botafogo que vá criticar agora o treinador da equipe, depois dessa vitória épica, fantástica, histórica, em cima do PSG. Mas alguns torcedores também se reuniram na praia, rapaziada. E a reportagem da ESPN pegou esse torcedor aqui, muito emocionante. Tudo que ele passou e soltou as lágrimas, viu? Eu esperei muito esse momento, eu esperei muito. Eu sou botafoguense de coração, cara. Eu sofri muito pelo Botafogo. Eu sou botafoguense raiz e hoje eu comemoro a vitória como se fosse o título. Eu saí de casa hoje, no meu trabalho, todo mundo falou que hoje seria essa chacota. O meu sócio que trabalha comigo falando que era 10, 15 e agora eles vão ter que me aturar. Eu vou perturbar a vida deles. Olha, perturbe mesmo, viu? Perturbe porque você foi perturbado. O negócio de 10-0. Isso não é brincadeira que se passa, não, rapaz. Nós ganhamos. Vai ter que me aturar. Eu não quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. Eu vou falar. Eu ganhei o PSG. Campeão mundial, Botafogo. Nós ganhamos o atual campeão da Champions League. Isso. Tem que me aturar. Vai ter que me aturar! Eu fiz a promessa de um ano. Eu tô 1 ano usando a camisa do Botafogo. Se o Botafogo fosse campeão da Champions League, fosse campeão da Libertadores, eu ia usar a camisa durante 1 ano. E tô usando até hoje. Eu não tiro a camisa. Já vai valer 8 meses, eu não tiro. Eu não tiro e não vou tirar. Tem que me aturar. Tá as lágrimas aqui lá na praia. E outros torcedores também, as lágrimas comemorando essa vitória. E o torcedor lá, né, abraçado com a sua menininha, sua filha. O torcedor vai falar aqui. Caralho aí. Como é que fala? E não, pô. Não tem como falar, não. Todo mundo aí entrou, mas não tem como não, velho. A voz foi para as bolhufas, né? E aqui o Igor Jesus que foi pra cima. Foi pra cima da torcida, né? Quando fez o gol. A torcida pegou ele vindo aqui. Em encontro. Segura, se tiver muito trabalho ali pra segurar.
os torcedores da equipe do Botafogo, se abraçou ali a Gregory, o Igor Jesus, se abraçou a torcedores. Mas tá bonito. Esse é o futebol raiz. Isso é o futebol raiz. E eu vejo isso acontecer muito com a torcida do Botafogo. É uma torcida que realmente parece que é aquela coisa, né? Eu vou fazer um comentário aqui. Parece que é aquela coisa, parece que os jogadores são parte da família, né? Parece que são primos ou parentes próximos, irmãos. Há um carinho muito grande, uma acessibilidade a esses jogadores, diferentemente de outros jogadores, né? De outras equipes que realmente se fecham numa redoma. Os jogadores do Botafogo não, cara. Os caras vão, abraçam os torcedores ali, se abraçam realmente com a equipe. Impressionante essa união de jogadores, torcedores, direção, né, na pessoa de John Textor. E ele, claro, teria que soltar aqui, ó, o Kamehameha. Pois é, soltou aqui, bonito. Essa comemoração é uma marca registrada realmente do Igor Jesus, né? Relembrando lá o Goku, o nosso querido Igor Jesus. Tem torcedores, inclusive, comparando, né, essa história de Igor Jesus com o Botafogo com a história de Gabigol, Gabriel Barbosa, com a equipe do Flamengo. E parece realmente, porque o Igor Jesus faz gols extremamente decisivos. Ele estreou o ano passado contra a equipe do Palmeiras nas oitavas da Libertadores, fez o gol importante que serviu para a classificação do Botafogo na eliminação da equipe do Palmeiras. Aliás, ele fez o gol, se não me engano, foi no Campeonato Brasileiro. Libertadores não. E o Botafogo se encontrou com a equipe do Palmeiras nas semifinais da Libertadores. Então, o Igor Jesus, na estreia dele, já fez o gol contra o Palmeiras. Então, um jogador que chegou a custo zero e realmente vai dando um retorno impressionante. Agora, outro botafoguense presente lá nos Estados Unidos, o Maurício Meirelles, que eu já trouxe também aqui em outros vídeos do nosso canal, entrevistou nada mais, nada menos do que o torcedor do Botafogo. Olha, sinceramente, eu não sabia que esse famoso era torcedor do Botafogo, Snoop Dogg. Vamos ver essa entrevista aqui com o rapper Snoop Dogg, de Maurício Meirelles. Gente, estou em Los Angeles com uma grande celebridade que é fã do Botafogo, Snoop Dogg. How you doing, my friend? Olha o homem aí, ó. I didn't know, I haven't known that you are Botafogo fan. Why? What? 89 against the Flamengo? Eita, 89 contra o Flamengo, 89 contra o Flamengo, né? Aquele gol do Maurício, um empurrãozinho assim nas costas, né? Aldo Espinosa, que agora está no Celso, foi campeão carioca. Vamos ver aqui, ó. Man, that motherfucker was on point, cuz. Wow, man. Did you watch the Carioca Championship? Of course I did. Man, let me tell you something. Motherfucker, it means it's on fire. About to light it up. You know what I'm saying? In your opinion, which one was the most underrated player in Botafogo history? Man, I'm gonna have to go with Shai. Man, he's like the most underrated player. O Shai, ó. Jogador mais subestimado. Vamos ver o que é que ele vai falar aqui. Rapaz, vamos assistir a Série B mesmo, viu? But I saw Shai. I seen him. And man, he's on fire, dog. Wow, did you watch this B series? Man, did I? Make me want to go kick something right now, but I don't want to do it just yet. The hardest stadium to play at? I'm gonna have to say Alfredo Jacopone. And you know what? Because it was against the youth team. Louco, velho. Oh, Juventude, yeah, we lost Copa do Brasil. That was a tough one, right? Yeah. But that's all right, we're about to come up again, though. You know Botafogo a lot, right? Yeah. How do you keep informed about Botafogo here in Los Angeles? Oh, my homegirl, Anita, you know who she is. Man, she's just one of a kind. She sent me all the videos, recordings, and sometimes she'll hit me up and let me know what's cracking. But after the game, she sends you? Oh, yeah, man, you know. Pós-jogo de Snoop Dogg com o Botafogo é com a Anitta. Olha aí, rapaz. Tô vendo esse vídeo. Todos os vídeos que eu tô colocando aqui, eu tô reagindo agora, rapaz. Pra mim é uma surpresa. We keep like that, because that's how we drop it. You know what I'm saying? We cool like that. Wow, would you like to say something to her right now? Anita, man, you know what's cracking, baby. Tá aí, Snoop Dogg, grande fã do Botafogo. Thanks so much, my friend. Yes, sir. Pô, tamo junto aí, cara. Que legal. Devia tá... Que legal, rapaz, esse vídeo realmente do Maurício Meirelles. Olha aí, o Snoop Dogg botafoguense. E quem manda os vídeos todos é a Anitta. Anitta, manda esse vídeo aqui da Snoop Dogg pra ele ver como é a reação dos torcedores
Quem tiver o contato da Anitta aí, manda pra ela que ela manda para o Snoop Dogg ou o próprio Maurício Meirelles. Faz esse favor, que realmente me surpreendeu, viu? Ele sabe muita coisa do Botafogo, rapaziada. Meus amigos, passei aqui as reações dos torcedores, passei a reação da mídia e agora a gente vai chegar aqui nos jogadores. Vou falar, claro, dele, de Igor Jesus, que fez o gol da equipe do Botafogo. Golaço, realmente. Uma jogada que começou aqui atrás, né, na roubada de bola, em cima do Kvaratskhelia, a bola muito disputada ali no meio de campo. O Savarino lançou para o Igor Jesus. Rapaz, ele deu essa puxada aqui para o lado externo, em cima da marcação do pátio. E eu vi, inclusive, alguns torcedores, né, da equipe do PSG lamentando muito, né, esse gol do Igor Jesus, porque eles dizem, pô, toda vez que a bola desvia no pátio, o zagueiro equatoriano, ela vai pro gol, ela não vai pra fora, não. E realmente o Igor Jesus, mas ele bate forte, ele bate bem, bateu colocado e fez o gol da equipe do Botafogo. E que nostalgia, né, que dá esse estádio Rose Bowl, aqui a comemoração dos jogadores da equipe do Botafogo, o John se ajoelhando aqui. Vamos escutar aqui um pouquinho. Tá na história. Olha o Jair ali. Massal de volta, a equipe do Botafogo. Vamos, caralho! Vamos, Botafogo! Esse é brabo, viu? Esse é brabo. Pode colocar a camisa da seleção brasileira pra ele. É Jair e o Alexandre, o Alex Ribeiro. Pode colocar essa dupla de zaga que o Brasil será hexa com ela, viu? Ainda tem Thiago Silva que tá jogando bolão. Mas o Jair, que partida, hein, garoto? Malo Freitas e Gregory, Alex Telles. Todos comemorando muito aqui. Aqui é Botafogo, tempo de Botafogo. E eles vão aqui a torcida agradecer. Olha o Joaquim Correia, que não entrou na partida. Vamos! É Botafogo, caralho! E muita comemoração da equipe do Botafogo. Vê só, rapaziada. Eu levantei, inclusive, nos comentários. Imaginem o bicho que o John Textor prometeu a essa equipe do Botafogo. Olha, eu até desconfiei. Será? Eu até supus, né? Será que supostamente ele teria dado ações da Eagle Football para os jogadores do Botafogo? Uma pequena porção. E realmente, viu? Era questão de honra para John Textor ganhar essa partida, rapaziada. Eu vou trazer aqui o Igor Jesus. Ele falou em campo ainda e agradeceu a torcida. Olá, torcida botafoguense. Estou passando aqui para parabenizar todos vocês. Bela vitória diante do grande time. Agora é continuar, temos jogos importantes pela frente. Valeu, vamos junto. Tamo junto, valeu, agradeceu a torcida. E aqui também ele falou na entrevista coletiva e surpreendeu, viu? Mas ele falou uma coisa extremamente importante. Eu vou colocar aqui para vocês olharem. Muito feliz pela vitória, muito feliz por tudo que nós fizemos hoje. Acho que momento histórico onde a equipe se doou, fez o seu máximo para que podemos sair com a vitória. E como eu falei, eu acho que viemos para... Acho não, tenho certeza, viemos para ser campeão. Opa! Essa parte aí. Viemos para ser campeão. Alguém duvida? Depois de uma vitória dessa, alguém duvida? Independente de quem vamos enfrentar, a gente sempre vai honrar o Botafogo em todos os jogos. Uma das perguntas que eu vi hoje, né, sempre acompanhando aqui as notícias do Botafogo, é que há costume nas Copas do Mundo acontecerem algumas zebras, né? A Tunísia ganhou para a França na Copa de 2022, na Copa do Mundo de Seleções, né? Essa é a primeira de clubes, ainda está construindo a sua história e vai construir essa história nessa primeira edição. Parabéns a Gianni Infantino, né, por essa iniciativa dessa Copa do Mundo de Clubes, porque realmente está unindo a América do Sul contra a Europa. E a Europa está bem desunida, não está conseguindo se unir não, viu? Em torno disso aí não. Enfim, todo esse conflito. Mas e olhando, né? O Camarões perdeu para o Brasil. Aliás, o Camarões ganhou para a equipe da seleção brasileira por 1-0. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita por 2-1, a campeã do mundo. No final chegaram as seleções pesadas, Argentina
e França. Será que isso vai acontecer na Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Será que teremos uma final europeia? Queria saber a opinião de vocês. Quem falou aqui foi o Santiago Rodrigues, viu? Recém-chegado, da equipe do Botafogo. Falou que ainda está se entrosando. Vou colocar aqui a fala dele. Bueno, para nosotros los sudamericanos sabemos que hay un poco de diferencia en cuanto al juego. En Europa creo que es un juego más de uno contra uno, también mucho mejor físicamente, más dinámico. Pero bueno, creo que lo más cerca a Europa es el fútbol brasilero. Por eso muchos jugadores del exterior de Brasil van a jugar ahí, por esa intensidad que tiene el fútbol brasilero, que se asemeja un poco a lo que es Europa. Y bueno, y como sudamericano, bueno, sentimos mucha emoción, mucha alegría, porque bueno, es difícil a veces ganarle a los equipos europeos y bueno, por ahora creo que hemos dejado bien alto. Ele falou aqui da marcação, né, que é mais 1-1 na Europa, e que no Brasil o jogo é um pouco mais marcado, o jogo é um pouco mais amarrado. Então realmente, rapaziada, o Santiago Rodrigues falou, tenho que ter um tempo de adaptação, em outras palavras, né? Ele vai ter um bom reforço para a equipe do Botafogo. Não foi como o Thiago Almada, realmente é um jogador diferenciado. Chegou, colocou a camisa, já jogou muito bem. O Santiago Rodrigues ainda está se adaptando à equipe do Botafogo. Eu vou colocar aqui, o Barbosa também falou, viu? Vamos ver aqui, Barbosa, monstro nessa zaga do Botafogo. Barbosa, faltou humildade? Faltou humildade do lado deles? Não, tá louco. A pergunta foi, faltou humildade do lado deles? E ele respondeu, não. Ele joga muito. O Botafogo neutralizou, graças a Deus. Ô Barbosa, Paris Saint-Germain ganhou de 5-0 da Inter de Milão, ganhou de 4-0 do Atlético de Madrid. O time desde sempre acreditava nessa possibilidade do Botafogo ganhar. Como é que quando você pôs a cabeça no travesseiro ontem, o que você estava pensando? Achava que podia ser possível essa vitória? A gente sabia que vai ser difícil, muito difícil, pela qualidade de jogadores que ele tem, mas a possibilidade para nós era boa. A gente sabia que sempre pensou que podia conseguir. Sempre acreditou que poderia vencer, disse aqui o zagueiro Barbosa. E a gente viu a postura do Botafogo. O jogo da equipe do PSG também não foi bom por conta da grande marcação da equipe do Botafogo. Então, realmente, todos se desdobraram e o PSG não conseguiu fazer uma grande partida por conta da aplicação tática da equipe do Botafogo. Já que a gente está falando da aplicação tática, terminamos com o Barbosa, vamos passar agora para os treinadores, viu? Que o Luiz Henrique falou e foi pressionado aqui com o Botafogo e destacou qual foi o maior destaque da equipe do Fogão, rapaziada. Vamos ver aqui o Luiz Henrique falando sobre a defesa do Botafogo. Olha o que o técnico do PSG falou após ver seu time sendo derrotado pelo Botafogo. Após a vitória histórica do Botafogo sobre o PSG, Luiz Henrique não economizou elogios ao clube carioca. Na entrevista coletiva, o técnico espanhol foi direto. Acho que hoje o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra nós em toda a temporada. Isso é verdade. Isso é verdade. Foi a melhor equipe que se defendeu. Olha o que o técnico do PSG falou após ver seu time. Deixa eu passar aqui um pouco. Realmente, foi a melhor equipe que se defendeu contra a equipe do PSG. Foi a equipe do Botafogo. Vamos lá. Levando em consideração a nossa Liga e a Champions. Eles fizeram um bloco baixo desde o início e foram muito eficientes, solidários. E ele foi além. Destacou como o PSG encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo montado pelo Alvinegro. Esse campeonato é extremamente intenso. Foi a equipe que melhor se defendeu contra nós na temporada. Tivemos dificuldade a cada momento para criar situações de gol. Luiz Henrique também falou sobre o gol do Botafogo. Tiveram oportunidades de fazer a transição, fizeram o gol com o Igor Jesus, foi uma injeção de moral para eles. Repito, eles se defenderam muito bem. Com o resultado, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo B e encerrou um tabu de 13 anos sem vitória de um sul-americano contra um time europeu. Olha, inclusive, o Botafogo pode perder até por 2 gols de diferença. Se perder por 3 gols e o PSG conseguir uma vitória simples, o PSG passa a próxima fase. Eu creio que isso não vai acontecer. Depois de uma vitória dessa em cima do PSG, agora tem que manter a concentração, tem que manter o foco. Torna-se favorita para ganhar da equipe do Atlético de Madrid.
Aí, quando o favoritismo passa, tem que ter cuidado, porque quando o favoritismo vem, há a responsabilidade de fazer o resultado positivo. Pra mim, o Botafogo tem que jogar na mesma toada, rapaziada. E o Renato Paiva, né, que já tinha dado também uma alfinetada no futebol europeu, deu essa declaração forte antes do jogo, viu? Mas eu trouxe aqui também as declarações dele na entrevista coletiva, rapaziada. Algumas eu pensei aqui, trouxe pra vocês. Vamos ver essa aqui, ó. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. Obviamente que há probabilidades. Se entras nesse campo do favorito ou do não favorito, do mais favorito ou do menos favorito, isso depois entra na área do emocional e do psicológico e vai-te levar para campos que tu possivelmente não controlas. E de facto dizendo que o adversário é quem é, mas também ganha, também perde e também empata. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. Obviamente que há probabilidades. Essa declaração de Renato Paiva foi forte. Ele falou que é como se fosse um futebol que não existisse, não estivesse vivo. Então é como se esse... até falou uma palavra que eu acho pesada, né? Tem vários favoritos. E realmente, qualquer equipe europeia que vai jogar contra a equipe brasileira ou sul-americana é favorita. A gente viu. Que foi que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA trouxe pra gente, rapaziada. E ele aqui falou do orgulho que o Botafogo deu ao Brasil, viu? Inclusive. Acaba por ser histórico, sim, porque, como eu dizia, nesses confrontos de continentes, segundo me disseram, que foi em 2012 a última vez que um clube brasileiro ganhou numa competição deste género ao Corinthians ou ao Chelsea. Portanto, são muitos anos, é uma história muito longa e hoje voltamos, tenho a certeza absoluta, voltamos a orgulhar o Brasil. E isso também é histórico para nós. Acaba por ser histórico, sim, porque, como eu dizia, nesses... Orgulhou realmente ao Brasil. E a sua torcida também, como ele falou aqui na sequência, viu? Esta vitória é dedicada à gigantesca torcida do Botafogo. Cada vez que esta equipa faz um feito deste género, orgulha a torcida do Botafogo. E isso é histórico, esta vitória. E ele falou da reação também da equipe nos vestiários após a vitória em cima do Seattle Sounders, onde quase que a equipe dos Estados Unidos, lá do norte dos Estados Unidos, conseguiu empatar, viu? Olha, Sofia, eu tinha dito aqui na antevisão que normalmente este grupo reage muito bem a momentos negativos. E de facto... Eu trouxe aqui que esse grupo reage muito bem a momentos negativos. Como acabámos o jogo com o Seattle foi para nós um momento negativo. Já disse que entrei no balneário depois disso e vi uma equipa que parecia que tinha perdido o jogo. E eu disse, fantástico, balneário de campeões. E normalmente eles dão uma resposta, ou após uma derrota, ou após um mau momento, ou mesmo durante o jogo. Como já ganharam 2 jogos em inferioridade numérica. Os bastidores teve a ver muito com esta... depois desse jogo, eu disse aqui, depois desse jogo, nós ganhámos 2-1 e de facto a maior parte do exterior, como dizes, parece que só pegou no negativo. E a partir daí, se nós já não éramos favoritos, passámos a ser massacrados para toda a gente. A questão do 2-1 em cima do Seattle, né? Onde realmente o Botafogo ganhou por esse placar e a equipe foi muito cobrada, nas palavras dele, massacrada. Claro que quem entende futebol percebe que há sempre uma possibilidade destes jogos se ganharem. A história do futebol diz isso e daí eu dizer que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Hoje voltou-se a provar. Mas de facto é sempre o exterior. E uma das qualidades deste grupo e deste treinador é que está blindado ao exterior. Está blindado, é uma equipe que está blindada ao exterior. Está fechada, né? Em outras palavras. Trabalha em função das suas ideias, das suas filosofias, do conhecimento dos seus jogadores, no meu caso, e os jogadores daquilo que são capazes de fazer, do conhecimento deles próprios, dos colegas e do trabalho que nós lhes passamos diariamente. Então era uma questão de acreditar, sinceramente. E acreditar porque não é o exterior que nos define, não é, eu lamento. Quem define este grupo é que não há nenhum jogador e o treinador que conheça melhor do que a si mesmo. Nós conhecemos, sabemos quem somos, sabemos como trabalhamos e com quem trabalhamos. E portanto
O que é de facto de salientar é que nos blindamos, fechamos ao exterior, depois daquele momento era tudo negativo. Pois é, ele falou aqui e dá pra gente entender o porquê o Botafogo jogou tão bem. Ele soube realmente fazer a leitura depois da vitória do Botafogo em cima do Seattle Sounders. A própria equipe se cobrando. Ele disse, vamos se fechar aqui, vamos fazer aquele jogo. Aquele a gente tá precisando. Vamos botar em prática tudo que a gente tá treinando. E nesse jogo vai sair. Então, cada um vai ter que ajudar um ao outro. Gostei das palavras do Renato Paiva. Para mim, é surpreendente. É surpreendente. Eu questionei essa contratação de John Textor. Mas grande parte da torcida do Botafogo também deu respaldo. Outra não. É do jogo. Faz parte. E ele vem fazendo realmente um grande trabalho. Já que eu falei de John Textor, né? Virando a página aqui dos treinadores. Era uma questão de honra, né? O John Textor ganhar da equipe do PSG. Eu vou trazer aqui a treta. O porquê dessa treta de John Textor e o dono do PSG, que saiu preocupado aqui, ó. Terminou o jogo, ele saiu bastante preocupado. Saiu com pressa, não queria falar com ninguém. E já se evadiu ali do estádio Rose Bowl. Esse Rose Bowl é fantástico, né, rapaziada? Só lembro do tetracampeonato do Brasil aí na Copa de 94. E mais um feito histórico do Brasil dentro desse gramado. É abençoado para o nosso lado. E o John Textor aqui, ó. Let's go! Comemora aqui. Victoire! Dá uma entrevista rapidinha. Na sequência aqui ele abraça os jogadores. Abraçou o goleiro John. Abraçou o Arthur aqui. Tá maluco? Tá maluco realmente o John Textor. E eu contava a vocês, minha rapaziada, essa história de Textor contra Nasser El-Khelaifi. E vou trazer aqui para vocês entenderem o que foi que aconteceu entre o dono do PSG e o dono do Lyon. A trairagem do dono do PSG com John Textor. Botafogo versus PSG é mais do que apenas um jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes. O que pouca gente sabe é que John Textor, dono do Botafogo, e o dono do PSG são considerados grandes inimigos. E o motivo dessa treta vai te impressionar. Tudo começou na França, onde Textor também é dono do Lyon, rival direto do PSG na liga local. Em fevereiro, o jornal L'Équipe divulgou áudios de uma reunião tensa entre os presidentes dos clubes franceses. No meio da discussão sobre os direitos de TV, o dono do PSG perdeu a linha e disse: John, cala a boca, você é um cowboy que veio do nada e quer opinar aqui? Textor não ficou quieto. Dias depois apareceu em público com um chapéu de cowboy, ironizando a fala do Sheik e mostrando que a provocação não ia passar em branco. E para fechar com chave de ouro, antes do Mundial começar, Textor ainda alfinetou o rival. O Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para chegar aqui. Agora vamos enfrentar um time pequeno de Paris. Eita, olha aí, ó. Olha aí por quê. Olha aí por que a treta. Realmente ele ficou bastante incomodado com essas palavras do Nasser El-Khelaifi, não é, rapaziada? Chamou ele de cowboy. Realmente ele deu uma debochada pra cima do John Textor. E o John Textor disse, finalmente vamos pegar uma equipe pequena de Paris. E realmente minimizou e apequenou o Petit Saint-Germain, né? O pequeno Saint-Germain, o Paris Saint-Germain, com todo respeito, né? Mas é bom a gente também colocar uma pimentinha nesse embate de Nasser El-Khelaifi e John Textor. E ele aqui falou da importância do futebol brasileiro e como o Brasil sabe jogar futebol. Botafogo, even people that are not Botafogo fans were supporting. What can you say for us? Well, the first thing I said to the camera on the sideline, this is all about Brazil. Brazil can play football. Isso é sobre o Brasil. O Brasil consegue jogar futebol. Go out into Europe, they play at another level. They learn to play a different way. Eles na Europa jogam em outro nível. We had structure, we had foundation. Mas aqui também a gente tem estrutura, tem organização. But Brazil can play football. O Brasil pode jogar futebol. Brazil is proud of us tonight. Todo o Brasil está orgulhoso da gente hoje. Deu orgulho para ele que o Brasil sabe jogar futebol, que foi isso que ele falou antes da partida. Ele está muito animado. Sabe jogar, somos grandes exportadores de jogadores. E ele tá do lado de Rafinha aqui, né? O ex-lateral direito do Botafogo, que se aposentou, agora comentarista aí da Cazé. E ele fala aqui na frente do Rafinha, ainda dentro de campo, após a vitória. Bom, é realmente surreal.
Você acaba não esperando que quando você compra esse clube há 3 anos, que isso fosse acontecer desse jeito. A gente só tinha 3 jogadores na primeira divisão. E faltava um pouquinho daquele tesão, né? Então a gente acabou tendo agora a oportunidade de enfrentar alguns dos melhores times do mundo num histórico campo de futebol. E é por isso que a gente realmente aceitou esse projeto. Passo a passo, a gente começou a vencer esses jogos, vencer essas partidas. Equipes do Brasil, Palmeiras, Botafogo, Flamengo. A gente tem os melhores jogadores do mundo. Por que a gente não pode ter os melhores times do mundo? Você está orgulhoso dos seus jogadores? Eu estou orgulhoso do Brasil. Eu estou orgulhoso desses jogadores. Eu estou orgulhoso do Brasil. Estou orgulhoso do Brasil. Estou orgulhoso desses jogadores, disse aqui o John Textor. E ele falou, né? Quando comprou o Botafogo só tinham 3 jogadores. Um deles era o Rafinha, o lateral direito. O Rafael, né? O Rafael. Falei Rafinha, mas é Rafael. É o costume de falar dos laterais direitos. Rafinha. Rafinha e Gêmeo de Fábio, né? Os dois jogaram no Manchester United. Crias de Xerém. Mas o Rafael, ele tem esse carinho, esse apego pelo Botafogo. Foi onde ele encerrou a carreira e com títulos importantes no ano passado. Então, realmente, o John Textor falou, né, de tudo isso que o futebol brasileiro proporciona. E para encerrar, não é? O Arthur Jorge, o ex-treinador da equipe do Botafogo, deu entrevistas aí nessa semana, falando que meio que estava arrependido de ter saído do Botafogo, que não se sentiu valorizado. E aqui um amigo jornalista, eu vou colocar aqui o crédito dele na descrição, falou e explanou bem essa história de Arthur Jorge com John Textor. Tem coisa aí, viu? John Textor e Arthur Jorge estão se estranhando nas redes sociais. Pois é, o ex-treinador do Botafogo tá no Brasil, tá dando várias entrevistas, e em uma dessas entrevistas ele disse que queria e poderia ter ficado no Botafogo. Mas aí ele reclamou de 2 coisas. Ele disse que não sentiu consistência no projeto e também que ele deveria ser mais valorizado financeiramente, já que ele era o 7º técnico mais bem pago da Série A e ele sentiu que não foi valorizado da maneira que deveria. Essa saída do Arthur Jorge foi muito conturbada da equipe do Botafogo. O Botafogo fez o vestibular aí, né, com treinadores para encontrar o Renato Paiva, mas deu trabalho, viu? Inclusive usou a frase que achava que, na opinião dele, tinha muito mais a ganhar com o Botafogo. Ele tinha projeto de ganhar mais títulos, mas por esse motivo ele optou por sair. Só que parece que o John Textor não gostou muito disso. John Textor pegou esse print aqui, ó, da matéria publicada pela Globo, que diz aqui: Arthur Jorge planeja volta ao Brasil e diz que poderia ter ficado no Botafogo, eu tinha mais a ganhar. E aí, ao compartilhar isso daqui, o John Textor escreveu essa paradinha aqui em cima, falando que se o Arthur Jorge não quer que ele diga a verdade daquilo que aconteceu pra todo mundo, que é melhor o Arthur Jorge parar de falar. Olha aí, ó. Olha aí, é melhor ele parar de falar. O John Textor colocou as cartas na mesa. Ele coloca aqui: esse momento é o momento do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes e esse momento é apenas para quem foi escolhido, que é a frase que os torcedores do Botafogo usam, e aqui ele deixa entender diretamente que o Arthur Jorge não é um dos escolhidos. E, de fato, o Arthur Jorge tá falando muito que foi culpa do Botafogo, o fato dele não ter ficado, essa questão de valorização, mas a verdade é que enquanto o Botafogo tentava negociar uma renovação com ele, ele já tinha se acertado com o Qatar. Existem vários relatos de que durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, assim, começo do segundo turno, ele já tinha viajado escondido pro Qatar para poder realizar essa negociação. Então, quando o Botafogo chegou para renovar, ele já tinha acertado o seu contrato para ir embora há muito tempo. E aí agora ele fica com esse discurso de quem queria ficar. Mas, se ele continuar falando, o John Textor já disse que vai expor. Então, Arthur Jorge, é melhor não falar mais, viu? Porque se você falar, realmente, o John Textor vai colocar pra fora o que tem. Mas eu creio que se ele continuar falando, ele não vai colocar pra fora agora não, viu? Se ele continuar falando, ele fala após essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, como o Igor Jesus falou. A gente veio pra ser campeão. Imaginem, eu falei do bicho, né? Da vitória em cima do PSG. Imaginem o que John Textor prometeu aos jogadores do Botafogo. Meu amigo, ele prometeu o mundo, viu? Então o Botafogo tá jogando, meu amigo, por uma premiação incrível pela camisa, claro. Camisa do Botafogo, lendária, centenária. E realmente, rapaziada, que grande vitória, né? Botafogo campeão desde 1910. Parabéns, Botafogo.
pé no chão, continuar nessa humilde, trabalhando duro como vem trabalhando e conseguir os resultados, rapaziada. Meus amigos, o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu creio que a gente conseguiu colocar tudo a limpo, porque realmente o Botafogo merecia passar tudo isso a limpo. Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, no botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.